Segundo a Reis, capítulo 22. Nesse texto nós vamos ler somente 2 versículos e diz o seguinte: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Gedida, a filha de Adaías, de Borscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. E andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai. E não se desviou para a direita nem para a esquerda. Amados, como eu falei, estar aqui nesse púlpito, onde pastor Fernando pisou, um homem de Deus. Meu pai tem 86 anos, completou agora dia 20. Minha mãe 80 anos vai fazer agora. Homens e mulheres, pastora Vera 71 anos. Homens e mulheres consagrados ao Senhor. Com cada um deles, amados, eu não consegui aprender tudo, porque eles ensinaram muitas coisas. Meu pai e minha mãe, eu vou falar para vocês, eu nunca vi pessoas com sede de falar de Jesus, do poste. Eles estão passando por um poste. Se eles acharem que a gente, olha, Jesus te ama, todo mundo, eles têm sede de evangelizar, eles têm sede de falar para Jesus, de Jesus. Com o pastor Fernando e a pastora Vera, quantas coisas nós aprendemos, de amar as pessoas incondicionalmente, de doar, de tirar do bolso. Como nós temos aprendido com esses homens e mulheres, com esses anciãos. Como nós temos aprendido. E nós não podemos descartar isso. E eu peço a Deus todos os dias, Espírito Santo, me deixa lembrar. Porque eu tenho certeza que esses homens aqui que nós falamos, pelo menos esses 4, podem falar como o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o Senhor deseja levantar homens e mulheres nesta igreja, nesta noite, que também possam dizer a mesma coisa hoje, amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E tantas coisas, e eu lembro de uma das coisas que o pastor Fernando me ensinou. Um dia eu dava aula na escola dominical, e chegou na revistinha que a gente falava, e a lição era sobre perdão. E eu cheguei no gabinete do pastor e falei: pastor, eu não posso ministrar essa aula porque eu não perdoo tal pessoa, e o senhor sabe disso, eu não perdoo, pastor. Eu não perdoo, não consegui perdoar. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consegui. E eu não consigo. Então, como que eu vou dar uma aula de escola dominical, pastor, se eu vou falar uma mentira? Eu não estou conseguindo viver, Deus. Pastor, ele, com aquele riso dele, né? Você vai dar sim. E eu, pastor, então eu já avisei que eu não perdoei. Estou livre, né, desse pecado. Está avisado. E ele: você vai dar. E eu cheguei, eu não conseguia ministrar direito naquela manhã, que eu falei: mas eu vou falar de uma coisa que eu não vivo, que eu não estou vivendo. E eu preparei uns cartazinhos assim, e eu sei que tinha naquele dia, era assim uma fileira grande, assim um tanto de mulheres, né, que era para as mulheres. E eu comecei a ministrar aquela aula decorada, né, porque eu tinha que decorar os versículos, e aquela aula decorada, e falando, né, ali, e eu pensando: meu Deus, eu estou falando de algo que eu não consigo viver. E eu não lembro o nome da irmã, mas uma irmãzinha virou lá no fundo, levantou a mão e falou: minha irmã, eu acho que eu perdoei o assassino do meu filho, porque eu tenho orado por ele todos esses anos, e eu quero ir até a cadeia para falar de Jesus para ele. Amados, e aquele momento, nessa igreja, ela estava sentada no último banco, eu não me lembro o nome da irmãzinha, e de repente uma outra irmã levantou a mão e falou assim:
Minha irmã, mas eu também acho que eu estou vivendo essa lição. Porque eu perdoei o assassino do meu marido. Amados, aquela lição não era para as irmãs, era para mim. E o pastor Fernando, com a garra dele de falar, não, você vai ministrar. E eu ministrei naquela manhã. E aquelas irmãs trouxeram a lição do perdão para a minha vida. E depois daquele dia, eu vivi dias que eu precisei sim perdoar. Perdoar dia após dia. Mas aquele marco, aquela lição de perdão para a minha vida, foi tremenda. Foi maravilhosa e eu guardo isso todos os dias. E por isso eu peço, Espírito Santo, nos ensina a honrar os nossos pastores, que são anciãos, que nós possamos aprender com eles. Realmente nunca nos esquecer, porque eles são teus imitadores. E amados, Josias, ele foi escolhido como rei. Ele teve que assumir um reinado. Ele teve que assumir porque o pai dele morreu. E ele tinha 8 anos. Ele tinha 8 anos. O que você espera de uma criança de 8 anos? Quando alguém fala, olha, esse menino, aqui eu tenho, quem tem 8 anos aqui? Talvez o Davi, ele tem 8 anos. Qual que é teu nome, meu amor? O Enzo. O Enzo tem 8 anos. Humanamente falando, se nós estivéssemos aqui e falar, olha, Enzo, você vai assumir o reinado desta cidade, será que nós iríamos duvidar? O que conhece um menino de 8 anos? Talvez nós duvidássemos que ele realmente fosse cumprir aquele ministério, que era reinar sobre o povo. E talvez você se ache também insignificante com o chamado que Deus tem para a sua vida. Talvez você fale assim, não, mas aquela igreja tem pastores, aquela igreja tem líderes, aquela igreja tem. Não, meu amado, o chamado é para você nessa noite. O chamado é para toda a igreja nessa noite. E Satanás tem falado na sua mente e no seu coração, eu não sou para isso, eu não sirvo para isso. Mas não, Deus está distribuindo dons nessa noite para você e para toda a igreja. Não é só para um, não é só para 2, não é só para 3. É para toda a igreja nesta noite. Ele tem porção dobrada do Espírito dele sendo derramada neste lugar. Ele tem porção dobrada de dons derramados. E daqui a pouco você vai entender o porquê. Assim como Josias, ele assumiu um reinado, ele assumiu um trono, ele assumiu um ministério ainda muito novo. E eu sei que ali naquele lugar, muitos duvidaram de Josias. Mas a Bíblia, o 2º versículo diz, e ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. E nós temos o privilégio de termos pais, mães que honraram ao Senhor, que aprendemos com eles, mas Josias não teve. Se nós formos olhar para os pais de Josias, ele não foi um rei que honrou a Deus. O avô de Josias foi Manassés, e Manassés foi o pior, o mais terrível homem. Ele não teve com quem aprender, mas ele ainda com 8 anos, muito jovem, ele não olhou para os erros do pai e do avô dele, mas ele olhou para o consumador da fé dele. Ele olhou para o Senhor. Ele olhou para aquele que ele cria. E Josias decidiu. Ele tomou a decisão de honrar a Deus. E Josias, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o templo. Foi mandar limpar o templo, tirar os entulhos, restaurar o templo, organizar tudo. E ele fez isso, e quando eles estavam limpando e restaurando, reformando tudo, ele encontrou o livro sagrado que estava lá. E o que Josias fez? Ele voltou, resgatou
a palavra de Deus e colocou a palavra do Eterno em primeiro lugar. Ele não deixou que nada profanasse a casa de Deus. Ele voltou a dar lugar à palavra em primeiro lugar, ao Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar. Ele restaurou e colocou a palavra. E depois a palavra de Deus continua falando que Josias, ele chama os homens ali, homens fiéis. Porque quem estava junto de Josias, quem estava liderando junto com Josias eram homens fiéis. E nesta igreja aqui nós temos homens e mulheres fiéis. Para a glória do Senhor Jesus, nós temos homens e fiéis. E ali eles falam, a palavra de Deus continua nesse texto e fala que eles encontraram dinheiro na casa do Senhor e eles levaram e consagraram. E ele fala também que Josias, ele foi um rei que quando ele viu as coisas acontecerem ali no templo, ele fala assim, e sucedeu que quando o rei havia ouvido a palavra do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Quando eles trouxeram a palavra, e a palavra passou a ser revelada a ele, Josias reconheceu o seu pecado, reconheceu que ele tinha para ser restaurado diante do Senhor. E o que ele fez? Ele não se aguentou, ele chegou a rasgar as suas vestes, ele chegou a se prostrar diante do Senhor. Josias não ficou inerte, mas ele se quebrantou, ele se humilhou, ele buscou a palavra, ele estava lá na posição. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu onde ele precisava melhorar. Ele não foi soberbo, ele foi humilde. E a palavra continua e fala assim, que Josias, ele se arrependeu. E quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, ele estava aprendendo, porque a palavra diz ali que em todos os caminhos de Davi, que Josias olhava os caminhos de Davi, e Davi, ele foi um excelente guerreiro. Só que Davi perdeu a sua casa. Davi não cuidou bem da sua casa. E o Senhor quer levantar homens e mulheres guerreiras aqui. Homens e mulheres guerreiros que cuidam bem sim da sua casa, que cuidam bem da igreja, do seu ministério. E que tem a revelação de Deus para cuidar de todas as áreas. Porque assim nós podemos aprender com Davi. O que ele fez de certo e o que ele fez de errado. Porque Josias, ele não repetiu os mesmos erros do pai e do avô dele. Mas Josias refez a sua história. Josias, ele refez a sua história. E depois a palavra continua falando que ele chama todo o povo. Porque ali naquele lugar, ele não precisava de homens e mulheres que segurassem o microfone para ele. Ele não precisava só de homens e mulheres que limpassem a igreja. Eles precisavam sim de homens e mulheres que limpavam a igreja com amor. Eles precisavam de homens e mulheres que preguem o ministério, preguem o evangelho. Nós, os pastores, a igreja, o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. E esses adoradores irão adorá-lo sim, limpando a igreja, cantando, louvando. Mas não como Judas. Porque Judas, ele estava lá com a sacolinha. Ele estava lá servindo ao Senhor com a sacolinha dele. Mas ele não estava servindo ao Senhor na missão do Senhor que o Senhor entregou. Não era a mesma missão de Judas, a missão de Jesus. Judas estava presente. Judas caminhava. Mas ele não servia ao Senhor sob a mesma missão.
E nesta noite, o Senhor está levantando homens e mulheres sem medo, ousadia, com ousadia, que entendem. Se você ainda não entende qual é o seu ministério nesse lugar, peça ao Espírito Santo, porque Ele vai te dar a revelação em sonho, em visão, porque você que está aqui nesta noite tem um ministério do Senhor. E Satanás vai tentar colocar na sua mente que não, que é mentira, que você é insignificante. Sem Jesus nós somos insignificantes, sim, nós nada somos. Mas debaixo da palavra dele, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós temos um chamado, nós temos uma promessa, nós temos a bênção. E o Senhor me levou ainda a 2 Reis, capítulo 6. E esta palavra para essa igreja, ela diz também o seguinte: e os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu: e de vós? E um disse: sê contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim, ele foi com eles, e quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água, e ele gritou e disse: ai, mestre, isso era emprestado. E o homem de Deus disse: onde ele caiu? E ele me mostrou o lugar. E ele arrancou um galho e o lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto disse ele: toma-o para ti. E ele respondeu: a sua mão o apanhou. E esse texto, sabe o que ele traz para essa igreja? E essa é uma palavra profética, não de minha parte, mas da parte do Deus que nós servimos. Em nenhum momento eu conversei com a Karine e com o Caleb sobre esse tema de multiplicação. Em nenhum momento. Mas a palavra que o Senhor me deu foi expansão. Expansão para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Expansão. Porque o Senhor quer levantar pessoas fortes, fiéis, firmes aqui neste lugar, para que a expansão do reino aconteça a partir desta igreja aqui, para honra e glória. Sabe o que nós precisamos? Eu, você, cada um de nós, porque nós somos pés, mãos, bocas do Senhor nessa terra. Nós somos. E o Senhor quer que eu e você façamos a obra para que nós possamos contribuir para encher os céus. É para isso, para que nós possamos encher os céus. Porque eu creio na vitória do nosso Deus. E não é nenhuma vitória somente de que Ele venceu a morte na cruz, porque essa foi uma vitória. Mas que quando Ele vier buscar a sua igreja, o número de salvos será muito maior do que aqueles que vão se perder nessa terra. E eu e você somos aqui nessa terra a boca de Jesus. E sabe o que o Senhor deseja? Fazer tudo isso que o Caleb tem falado. Prosperar essa igreja emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, para que a obra do Senhor aconteça cada dia mais a partir deste lugar. A partir deste lugar. E o Senhor quer nos levar a realmente crescer. E quando aqui Eliseu estava ali, o interessante dessa palavra também não é que o próprio Eliseu falou: olha, está muito apertado aqui o lugar para nós, não. Mas as pessoas que estavam com ele reconheceram que aquele lugar já era pequeno. E eles chegaram para Eliseu e falaram: Eliseu, esse lugar aqui para nós é pequeno, vamos passar aqui pelo Jordão? Vamos
Aí Eliseu falou para eles: vai. Porque o Senhor está levantando nessa noite homens e mulheres proativos, que têm visão e discernimento de Deus, para entender a hora, o momento e as necessidades do reino neste lugar. E aqueles homens chegaram para Eliseu e eles falaram para eles: olha, e Eliseu falou: vai. E eles falaram: não, nós queremos que você venha conosco. Sabe por quê? Porque eles sabiam que a presença de Deus, o Espírito de Deus estava na vida de Eliseu. Eles não queriam descartar Eliseu, mas eles queriam andar com quem tinha a presença de Deus. Caleb falou aqui, nosso coração se alegrou muito quando ele falou que os pastores e os líderes dessa igreja estavam tirando um tempo de jejum e oração para buscar da parte do trono de Deus o que Ele tem para a igreja. E aquele dia, aqueles homens falaram: não, nós queremos, Eliseu, que você vá conosco, porque nós sabemos que a presença do Eterno, a presença de Deus está em sua vida. E igreja, procure as pessoas que querem Deus. Nós precisamos procurar um ao outro, daqueles que estão cheios de Deus, porque tem muita gente que muitas vezes quer desfrutar das bênçãos de Deus, do que Deus tem para oferecer, mas não quer abandonar o que precisa ser abandonado. Mas aqui nesse texto ele continua falando que, porém, um deles, enquanto ele estava derrubando um tronco, o machado, a lâmina do machado caiu. Essa pessoa que ela estava ativa, ela estava fazendo a obra de Deus, ela estava trabalhando no reino, mas algo aconteceu de errado. E na sua vida, tem coisas que acontecem de errado? Tem coisas que são tristes nas nossas vidas. Tem questões que são difíceis nas nossas vidas. Esse ano aconteceram questões na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha casa, que muitas vezes eu falei: Senhor, será que isso vai acontecer e vai tirar meus filhos da presença de Deus? Ou então eu vou... O que vai acontecer? Mas algo que nós não podemos negociar em nossas vidas é a presença do nosso Deus. Nós não podemos negociar. E para que o nosso 2026 seja frutífero, nós precisamos restaurar o nosso altar de oração. Nós precisamos restaurar o nosso altar de adoração em oração. E aquele homem fala ali que o machado dele caiu. Será que ele estava com pressa? Será que as coisas que ele estava fazendo eram apressadamente e ele não gastou o tempo necessário para afiar o machado? Para consertar o machado? Existe uma frase de Abraham Lincoln que diz que se ele tivesse 6 horas para derrubar um tronco, ele gastaria 4 horas afiando o machado. E somente 2 horas cortando o tronco. E como que eu e você afiamos o nosso machado? Em oração, em busca. Por isso que nesta noite o Senhor fala: restaura o seu altar de oração. Eu não sei como que você faz, mas o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele. E Ele quer as primícias. Porque às vezes nós passamos o dia todo correndo. E a hora que nós vamos orar no final do dia, nós já estamos cansados e não temos aquele tempo com Ele como nós deveríamos. Nós precisamos afiar o machado. O Senhor pede a primícia do nosso tempo. E a palavra de Deus ainda fala que quando nós buscamos ao Senhor pelas madrugadas, Ele nos ensina, a palavra de Deus nos ensina como nós fazemos para afiar o machado.
Igreja, o Espírito Santo, nesse tempo de oração, nesse tempo em que você estiver afiando o seu machado, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar tudo o que você vai viver na sua casa. E Ele nos convida, o Espírito Santo, Ele nos convida a você afiando o seu machado, sacerdote do seu lar. Se a sua esposa está fria, coloca ela em oração, mas ministra sobre a vida dela, unge a vida dela e declara que ela vai ser uma valente do Senhor. E mulheres, se o seu marido não crê no Senhor Jesus, ele está frio, também coloca ele no altar de oração, porque o Senhor quer a sua família curada. Ele quer a sua família destemida, para vencer o inimigo no dia mau. Porque muitas vezes nós temos nos importado se o irmão falou boa noite para a gente, se o irmão, ele me colocou no ministério tal, se eu fui líder de tal coisa, se eu não fui líder de tal coisa, eu já fico aborrecida. Nós precisamos parar de mimimi e nos atentar em afiar o nosso machado, porque a vinda do Senhor está próxima. Sabe por que Satanás, ele quer colocar intriga entre o povo de Deus? Ele quer colocar intriga dentro da sua casa, para que você não adore como o Senhor deseja que nós o adoremos. E que nós percamos tempo, que nós fiquemos distraídos com tudo isso. E nessa distração, nós deixamos de adorar ao Senhor e de viver o sobrenatural. E a Bíblia aqui diz que aquele homem, olha só, porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água, e ele gritou. Ele gritou. Sabe por quê? Ele começou a perceber que ele tinha perdido. Ele tinha perdido o fogo, ele tinha perdido a alegria, ele tinha perdido o tempo de oração, ele tinha perdido a comunhão com Deus como ele deveria ter. Só que ele não se acomodou com isso. Já que essa lâmina é pesada mesmo, como que eu vou fazer para pegar ela lá no fundo? A correnteza vai levar. Ele não se acomodou, ele não se acostumou com o problema. Mas a Bíblia fala que ele gritou. Ele gritou: ai, mestre, isto era emprestado. Será que eu e você estamos cuidando bem do que o nosso Senhor nos emprestou? Os nossos dons? O que Ele tem confiado para cada um de nós? Que Ele nos emprestou. Aquele homem, ele não se conformou, e ele gritou, ele queria muito. Eu desejo ter o fogo novamente, eu desejo ter a comunhão novamente, eu desejo cumprir o propósito de Deus nessa terra novamente. E nessa noite o Senhor quer despertar, renovar o fogo que Ele já deixou sobre essa igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele quer derramar. Ele não quer que nós nos acomodemos, mas Ele quer que nós gritemos: Senhor, eu desejo, eu quero. Eu não quero me acomodar, eu não quero ficar parado, inerte, mas eu quero ter alegria novamente. Alegria de adorar, eu quero ter a alegria de servir, eu quero ter a alegria de me relacionar com os irmãos, eu quero ter a alegria de trabalhar onde eu trabalho e levar alegria para quem está lá, independente do que aconteça, e levar Jesus independente se eu fui promovido ou não, independente se o meu salário, humanamente falando, dá. Sabe por quê? E depois esse texto continua, e o homem de Deus disse: onde ele caiu? E ele mostrou o lugar, e ele arrancou um galho. Humanamente falando, você acha que um galho lançado na água vai fazer um machado pesado flutuar? Humanamente falando, não. Mas o que Eliseu mostrou ali naquele momento, que a minha dependência e a sua
E a daquele povo não era no que é humano. Os seus problemas podem ser humanos, os meus podem ser humanos, mas o Deus que resolve o problema não é humano. Não é humano, meus amados. E quando aquele homem clamou, ai mestre, quando ele gritou, ele buscou, o sobrenatural aconteceu. E aqui diz que e o lançou dentro e o ferro flutuou. Aquele ferro flutuou. Amados, não existe peso de problema na minha e na sua vida. Não existe peso, não existe tamanho. Mas existe no Deus que é sobrenatural. No Deus que faz muito mais do que eu e você fazemos. E a palavra de Deus nessa noite é de renovação. O Senhor quer renovar. Ele não quer que nós fiquemos dentro do nosso problema. Ele não quer que nós fiquemos dentro somente. Mas quando Ele deu a palavra de expansão, não, para esta igreja, não é porque Ele quer que a Betel seja conhecida. Não, mas é para que nós realmente possamos encher esta terra, contribuir para que nós possamos encher essa terra de um povo salvo, de um povo vivo, de um povo que vai morar no céu. Aleluias! Glórias a Deus. E você, e eu e você, nós somos um escolhido para essa missão. Porque enquanto o Senhor nos dava essa palavra, Ele falava, naquela igreja tem pessoas sob a mesma missão, sob a mesma visão, sob a mesma visão, que não tem mimimi, que não tem disse-me-disse, que não tem, mas que tem o olhar para a cruz e a missão. O Senhor está levando a igreja de Cristo para uma nova fase. Uma fase como um jogo de videogame. A gente vai passando de fases. Vai passando de fases. E o Senhor quer levar você, meu amado, para uma nova fase espiritual. Uma nova fase espiritual, onde o altar de oração restaurado, nós possamos viver o sobrenatural do machado flutuar. Uma fase espiritual onde o seu marido será restaurado, onde a sua esposa será restaurada, onde os seus filhos serão restaurados. Uma fase espiritual onde o seu propósito como profissional será restaurada. Porque os nossos olhos espirituais serão abertos. Os nossos olhos espirituais. E ainda, o Senhor me levou a pensar, também não é com qualquer um que nós temos que falar a revelação de Deus para você não, meu irmão. A sunamita, enquanto ela saía, ela deixou o filho dela morto. E ela saía, ela encontrou com Geazi. E ele perguntou para ela, né? Tá, vai tudo bem? Ela falou, vai tudo bem. Ela não era louca, não. Em falar que o filho morto, que é uma das maiores dores que eu não passei na minha vida. Mas eu imagino. Sabe por que ela não falou para Geazi? Porque não era ele que tinha o Espírito de Deus. Ela sabia que se ela contasse para ele, as coisas não iam ficar boas. Nós precisamos procurar as pessoas que têm o Espírito de Deus. Ela queria se encontrar com Eliseu, porque nele estava o Espírito de Deus. E era através dele que a bênção iria. E você é levantado também como um Eliseu nesta noite, amados. Você é um Eliseu, porque como nós começamos a palavra, como Deus disse, muitas vezes Satanás quer tirar a sua visão, o seu discernimento, colocar confusão em nossas mentes, para que nós não cumpramos o propósito de Deus na vida, no reino de Deus nesta terra.
Às vezes vai usar sim um familiar seu, vai usar sim um amigo bem chegado do peito. Sabe por quê? Porque se for um de fora, talvez você nem ligue. Mas o Senhor quer levantar Eliseus nesta noite, quer levantar Josias nessa noite, nessa igreja, curados espiritualmente, para que nós possamos curar, para que nós possamos realmente ser usados como Josias foi usado, para que nós possamos ser realmente usados como Eliseu foi usado. E eu quero pedir que a igreja se levante agora. O ano de 2025 passou. E o Senhor está nos dando testemunhos de vida. Feche o seu olho.